Um dos jogos que moldaram a minha cabecinha de engrenagem, me tornou um gearhead, foi o Gran Turismo 4. É claro que não começou por ele. Tiveram Gran Turismo 1, Gran Turismo 2, Need for Speed Underground, Need for Speed Underground 2. Mas o Gran Turismo 4 foi o que me fez ter mais paixão pelo mundo automobilista, vamos dizer assim, pelo automobilismo. Mas não os supercarros, os carros mais simples. E o YouTube, que me conhece muito bem, me recomendou um vídeo de um criador chamado Carro de Review. É o nome do criador, é o nome do canal. E o título do vídeo é Como o Gran Turismo 4 me fez um nerd automotivo. Se tem uma coisa que vocês não podem discordar, é que quem nasceu durante 1994 até o início ali dos anos 2000, teve... Presente. Nasceu em 1994, presente. Você nasceu em que ano? Você jogou Gran Turismo 4? Ou algum dos Gran Turismo já lançados? Durante a sua infância, a melhor era de jogos de corrida da história. Podem tentar argumentar, mas a era do Play 2 foi mágica para quem curtiu o gênero. Eu acredito que pelo menos um jogo de carro te pegou nessa época, mesmo se você não fosse um grande fã de corrida. Muito impulsionado pelo sucesso do Velozes e Furiosos e da cultura tuning, se criaram jogos tão icônicos que os fãs desesperadamente pedem remasters ou remakes, ou pelo menos o direito de comprá-los digitalmente, e não aceitam o fato que jogos com carros licenciados têm tempo de validade. As licenças expiram e para jogos que têm uma quantidade avassaladora... Isso é verdade pra caramba, tá? Por que você não consegue comprar um Need for Speed Most Wanted hoje em dia? Entra lá na loja da EA e compra. Por que você não consegue comprar um Need for Speed Underground, o Underground 2? Porque se eles forem disponibilizar esse jogo, eles têm que renovar todas as licenças, tá ligado? Que eles não compram vitalício, eles compram durante 10 anos, 20 anos. E pra continuar comercializando esse jogo, eles iam ter que licenciar as marcas tudo de novo. De carros, fica impossível manter ela para sempre. Isso é notório com o Forza. Já reparou que chega uma época que o Forza Horizon, o Motorsport que está fazendo 5 anos, simplesmente cai de preço e some dos marketplaces digitais? Então, é sobre... Porra, o Forza Horizon tu não consegue mais comprar. E é o melhor Forza do mundo. Sobre isso. Como um nascido em 1998, eu experienciei uma... Olha, é muito mais novo que eu, hein? Ele é 4 anos mais novo que eu. Sequência dos melhores jogos de corrida já feitos na história. Eu lembro de jogar Need for Speed Underground 2 na casa de um camarada. Porra, eu lembro de jogar o Need for Speed Underground 2 na casa do meu primo, em Camboriú. Foi a minha primeira experiência com Need for Speed Underground 2, foi lá na casa dele. Eu fui na casa dele com a minha família e ficava jogando no PC, enquanto a família ficava fazendo outras coisas, tá ligado? Eu me lembro como se fosse hoje, velho. E ele mostrou que jogo incrível do Burnout 3 Takedown. Era que tem dentro do jogo, né? A gente ficou disputando quem fazia a volta mais rápida e tempos depois eu fui na banquinha que vendia os jogos piratas e achei esse maldito jogo. Esses amiguinhos não eram necessariamente os maiores entusiastas de jogos de corrida, mas aquele sistema de nitro e takedowns era celestial até para os jogadores que estavam na onda do Bomba Pet e GTA San Andreas. Quem nunca se pegou fazendo perseguições no Most Wanted, fingindo que era o Paul Walker? Quem nunca se pegou colocando Tokyo Drift do Teriyaki Boys e descendo os canyons do Need for Speed Carbon? Quem nunca se pegou tentando fazer os carros do Pimp My Ride no Midnight Club 3 Dub Remix? Junto com Need for Speed Underground, essa seria a lista de jogos de corrida mainstream. Mas por fora, correram verdadeiras pérolas como o Tokyo Extreme Racer, onde ninguém entende. Cara, falando nisso, tá pra relançar, tá? Eu tô acompanhando eles no Twitter, eles estão bem movimentados lá pelo Twitter, e eles estão pra relançar esse Tokyo Drift, tá? O Tokyo Extreme Racer. Eu não sei se vai ser o Drift, mas eu sei que eles estão pra relançar o Tokyo Extreme Racer. Porra, com certeza a gente vai trazer pra live ou até mesmo aqui pro YouTube quando ele lançar, que eu vou querer experimentar. Não entendia nada e acabava parando em uma parte X por causa da barreira de linguagem. Tinha aquele jogo estranho do Velozes e Furiosos, Tokyo Drift. Nunca joguei. Gostava de corridas de circuito, tinha o Enthusiast Professional Racing ou os jogos da saga NASCAR Thunder, mesmo sendo de corridas ovais. Eu gostava muito do NASCAR Rumble, que era uma pegada mais arcade, com poderzinhos, os carros tinham poderzinhos, caralho. Mas eu acho que o NASCAR Rumble era PlayStation 1, mas era muito bom também.
modo carreira extremamente sólido. Pra turma do off-road, tinha o Sega Rally 2006. E um Toca Race Driver também, que era um bom jogo. Que era cereja no bolo numa geração que até os jogos de desenhos eram de qualidade diferenciada, como literalmente o jogo do filme Carros e o jogo dos Simpsons Hit and Run. Mas no mar de jogos incríveis de um gênero tão simples, tem um jogo que pra mim foi o que marcou e colocou a barra tão alta que nem os jogos seguintes da franquia em consoles mais poderosos conseguiram chegar perto. Sim, estamos falando do Gran Turismo 4. E antes que vocês falem sobre... Cara, é o melhor Gran Turismo já feito de todos os tempos. Eu acho que nenhum jogo vai conseguir bater, tá ligado? A liberdade de coisas que tu tinha pra fazer e na época que ele lançou. Forza, duas coisas. Primeiro, eu não conhecia ninguém que teve o Xbox original. E segundo, o Gran Turismo 4 virou uma referência cultural. As suas músicas são tão lendárias que até youtubers de assuntos diversos usam elas de background. Elas não têm copyright e isso ajuda, mas é o poder que esse jogo Acredito que sim, eu acho que ainda tá instalado no meu PC o Gran Turismo 4 single. Eu instalei aquela vez pra jogar, né? Acho que deve ter instalado ainda no PC. O Turismo 4 vendeu mais de 11 milhões de unidades. E se contassem as versões piratas, eu já teria colocado mais umas 8 aí nessa conta. Hoje eu vou contar como esse jogo influenciou não só o meu gosto para carros, como toda a minha relação com eles, e eu acabei me tornando um nerd nesse assunto. E eu imagino que se você tá nesse canal, provavelmente você tem uma relação parecida com algum jogo da franquia. Esse aqui não é um review do jogo. Se vocês quiserem, a gente pode até pensar na possibilidade de fazer algo parecido. Mas isso vai acabar abrindo uma porta que eu terei que fazer review de outros jogos. Mas antes de contar como o Gran Turismo 4 me influenciou, eu preciso contar pra vocês a minha história com o Play 2. Quando eu era mais novo, eu ia na casa dos meus amiguinhos e lá tinha o Play 1. Eu jogava, mano, me divertia muito. Eu não tinha videogame na época, então era um negócio meio surreal. Então eu já comecei ali a encher o saco do meu pai e falar assim, cara, pelo amor de Deus, mano, me dá um videogame, velho. Me dá esse PlayStation aí que todo mundo tá falando dele. E isso lá pra 2005, 2006, uma época onde o Play 1 já não era um videogame tão atual. Na verdade, nem o Play 2 era. E depois de encher muito o saco do meu pai, em 2007, finalmente ele comprou pra mim um Play 2. Mano, a gente comprou num bar, numa galeria ali na Espírito Santo. Quem é de Juiz de Fora tá ligado, a rua Espírito Santo, ele tem umas galerias. Antigamente ele tinha um bar, eu acho que era um bar de moto, mano. Eu não sei o que esse cara fazia, se ele trazia esses PlayStation do Paraguai, se ele tinha um plug, um canal especial lá. Mas, mano, eu sei que o dono do bar tinha um monte de Play 2, mano. Meu pai sempre foi um cara das motos, então rapidamente ele encontrou assunto com o dono do bar, que me deixaram jogando um Play 2 que ficava lá na exposição. Eu lembro que era um jogo de moto, e a TV, mano, era muito alto. Tudo bem que era mais alto porque era uma criança na época. Em 2007 eu tinha 8 anos de idade. Então, mano, eu fiquei um tempão lá jogando esse jogo, até sair com torcicolo, mano. Depois de muita conversa, eles negociaram e a gente levou um Play 2 na caixa pra casa. Foi um momento muito mágico pra mim, eu lembro direitinho o caminho de volta pra casa, eu ansioso, doido pra poder instalar o videogame. Meu pai parou em um monte de lugar e eu não aguentava mais, tava desesperado pra jogar. Chegamos em casa, instalei o Play 2 e graças a Deus ele veio com 3 jogos. O primeiro era um jogo muito doido do Bob Esponja, eu não lembro o nome dele, vou colocar ele aqui se eu encontrar. Era um jogo muito Caralho, da THQ. Veio algum jogo da NASCAR e também. aí, Rabiscão, boa tarde, irmão. 2007 ou 2006, agora eu não lembro. Era bom, mas eu não era muito da NASCAR nessa época. Na verdade, eu acho que eu mal conhecia a categoria. E veio um terceiro jogo, que até hoje eu não lembro qual jogo que era porque ele nunca funcionou. Como essa seleção de jogos não estava extraindo o potencial máximo do videogame, alguns dias depois a gente acabou descendo ali no calçadão, indo ali na galeria do Solar Palace. Boa tarde, papo de nerd, boa tarde, irmão. Ali, e vários que vendiam jogos piratas de Play 2. Meu console, o meu Play 2, foi parecido com o dele. Era uma amiga da família que trazia coisa do Paraguai também. Ela tinha uma loja de tudo. Então tinha artigo de decoração, tinha roupa, tinha eletrônico. Era uma loja que ela trazia coisa do Paraguai e vendia, tá ligado? A Rosa era o nome dela. Aí a gente foi lá, a minha tia morava do lado, então e era na cidade vizinha. A gente foi até lá. Comprou o Play 2, na época eu já tinha um Play 1 há uns anos, comprou o Play 2, eu acho que provavelmente a mesma época, 2006, 2007, que veio só com um jogo, que foi o Need for Speed Most Wanted, e depois a gente não veio pra casa, a gente foi pra casa da minha tia. Então eu só lembro de eu ficar na casa da minha tia, olhando aquele PlayStation numa sacola, porque não tinha caixa, porque como ela trazia do Paraguai, ela deixava as caixas lá e era muambada, né? Então era o console com todos os fios, um controle, o Need for Speed Most Wanted e sem memory card. Eu ainda recentemente participei de um papo lá com o Geek Society, eu até falei sobre isso. Eu demorei pra conseguir comprar o memory card, então na primeira semana que eu tava com o Need for Speed Most Wanted, todos os dias eu começava a jogar ele do zero e tentava chegar, cada dia que eu jogava eu tentava chegar mais longe, porque eu não podia deixar o console ligado
e eu tinha que sempre desligar e começar tudo de novo. Até eu conseguir comprar um memory card e conseguir salvar os meus jogos, tá ligado? Essa foi assim que eu comprei o Play 2, que eu ganhei o Play 2. Me vê os melhores jogos de carro que você tem aí. E, mano, a gente selecionou vários. E eu lembro direitinho dela também explicando a diferença entre o jogo pirata de R$10 e o jogo pirata de R$15. O de R$10 era aquele disco roxo. Exatamente, Rabisco. Era o Need for Speed Roguelike. Todo dia eu tinha que começar do zero pra tentar chegar o mais longe possível, tá ligado? Até conseguir comprar um memory card. E, cara, o Rabisco comentou ali, ó. Que louca sensação que o PS2 era sensacional, muito mais do que os games de hoje, não em qualidade, mas em diversão. É porque o nosso acesso era muito mais difícil, tá ligado? Então, tipo assim, ó, quando a gente comprava um jogo, quando a gente ganhava um jogo, a gente começava a jogar um jogo, a gente só tinha aquele jogo. Hoje em dia é muito fácil o acesso. Então tu vai lá, tu compra um jogo, não gostou, tu já compra outro jogo e já... Porra, não gostei, tu já vai pra outro jogo e já... Você entendeu? Então, como o acesso era mais difícil, tu aproveitava muito mais. Hoje, com a quantidade que tem, a gente procura na internet antes, a gente sabe antes de jogar o jogo e perde um pouco essa magia de ter a primeira experiência ali, conhecer o jogo, ver o jogo, sacou? E era tudo novo, pois é. E o de 15 era aquele dourado, que era um pouquinho melhor. Eu lembro de pegar quase todos os Need for Speed, Burnout e o mais importante de todos, o Gran Turismo 4. Eu lembro de chegar em casa depois de ter comprado esses jogos e colocar o Gran Turismo 4 pela primeira vez. E, mano, quando eu vi que tinham mais de 400 carros ao toque dos meus dedos, eu fiquei histérico. Pensa uma criança de 8 anos gritando absurdamente porque simplesmente tinha um C3 no jogo. Era tanto carro que eu fiquei maluco. E conforme foi passando o tempo e eu fui jogando mais o Gran Turismo, mais eu ficava embasbacado com o jogo. Era sempre tão legal encontrar mais uma coisa nova, alguma coisa interessante no jogo, como por exemplo, o Classe A 160 na cor verde, que era exatamente o carro dos meus pais. Eu fiquei maluco quando a gente encontrou o nosso carro dentro do jogo. E eu fiquei impressionado com o tamanho do jogo. Eu comecei ali pelo modo arcade e, mano, comecei a adentrar mais na história dos carros, porque tem um modo lá que você escolhe via, né, o tempo, pela linha do tempo automotiva. Mano, cada minuto ali eu começava a entender mais e conhecia mais. Eu abri o jogo e comecei a pegar o modo história ali, o modo GT, e, mano, era um absurdo. Pra mim ali é um negócio que nunca acabou. E realmente nunca acabou, porque eu fiquei com o Play 2 de 2007 até 2012. E esse tempo, o único jogo que me acompanhou esse tempo todo foi o Gran Turismo 4. Eu comprei pelo menos uns 8 discos de Gran Turismo 4. E eu era tão vidrado nesse jogo que quando eventualmente acontecia o bug do reloginho vermelho, porque ia acontecer? Caso você não saiba, o Gran Turismo acontecia um momento que o reloginho ficava vermelho, ou seja, o jogo não carregava. Normalmente era por causa do disco estar arranhado ou porque era um disco pirata. E eu lembro uma vez quando aconteceu esse bug comigo, eu tinha lá uns 9, 10 anos, eu simplesmente saí de casa sozinho, não avisei pra ninguém, eu saí do nada, fui da minha casa que ficava ali na Rio Branco com a Independência, andando a pé sozinho até o Santa Cruz Shopping pra trocar o jogo porque não tinha dado certo. Sim, eu saí andando sozinho do nada pra trocar um jogo. E deu tudo certo. Voltei pra casa e funcionou bonitinho. Mas também depois eu tomei um esculacho merecido. Eu gostava tanto desse jogo, mas tanto, que chegou um ponto que eu fiquei implorando pra minha família comprar aquele volante da Leadership Gaming. Sabe? Aquele que todo mundo já teve. Pra poder jogar o Gran Turismo com um pouco mais de realismo. Mas na verdade ele não tinha muito realismo, porque aquele volante era meio bunda. Não tinha nada. Nossa. Legal, mano. Lembro direitinho do Natal abrindo aquela caixona, colocando o volante e jogando pela... Caralho, foda. Era muito foda. Infelizmente esse volante teve um triste final. Eu lembro um dia que minhas irmãs estavam brigando. Boa tarde, 1010, boa tarde, mano. E meu volante estava voando pela sala. Sim, esse volante morreu sendo utilizado numa briga. Mesmo assim, eu aproveitei demais essa fase. Durante 2007 a 2012, que foi o tempo que eu fiquei com o Play 2, foi o jogo que eu com certeza mais joguei. Esse jogo esteve comigo durante toda essa fase. Eu lembro que quando eu vendi esse Play 2, meu save do Gran Turismo 4 estava com 98,1% de completado. Sim, 98,1%. Para uma criança idiota, mano, isso era muita coisa. Eu dediquei muitas horas da minha vida nesse jogo. O Gran Turismo 4 é um jogo que até hoje a gente pensa, como que era tão bom? Eu sei que tem um fator nostalgia, mas era um jogo que claramente foi feito com carinho. Mesmo sendo um jogo muito longo, ele tem um fator de replay até hoje. Sério, você pode procurar no YouTube que tem várias runs de gente tentando zerar o jogo só com carro de rua, ou só com base pack, ou tentando fazer com o carro mais barato possível. Cara, o céu é o limite com esse jogo. Era um jogo que tinha muita atenção aos detalhes, uma lista de carros muito rica e muito diferenciada. Isso que eu acho do caralho do Gran Turismo 4, velho. Licenças pra se fazer. Tinha muito o que fazer nesse jogo. Você podia fazer corrida fácil, você podia fazer corrida de rally, você podia fazer corrida média,
você podia fazer corrida de endurance, você podia fazer corrida muito difícil, você poderia fazer aqueles eventos especiais que são muito difíceis, principalmente depois ali do 11. Cara, tinha muito o que fazer no jogo. E se você estivesse cansado, você poderia só comprar um carro aleatório, tunar ele, mexer, rebaixar, botar roda, fazer umas fotinhas, testar a velocidade dele. O modo Cara, tinha foto muito era o que fazer foda. dentro do jogo. E é por isso que ele sempre foi tão divertido. E assim, não é um jogo perfeito, tinham defeitos bem escancarados. 2 deles são os que mais chamam a atenção. O primeiro era a dirigibilidade do carro, que sempre foi muito duro, um carro que saía muito de frente, quando não saía muito de frente, saía de traseira loucamente. Então era meio difícil ali de controlar, principalmente por causa daquela câmera muito fixa, coisa que não tinha no Gran Turismo 3, que tinha uma câmera mais solta. E outra coisa... Inclusive, hoje em dia tem até mod, quando eu instalei de novo alguns meses atrás pra jogar no PC, tem um mod pra tu instalar a câmera do Gran Turismo 3 no Gran Turismo 4. E fica perfeito. Que você poderia quebrar a progressão do jogo muito fácil. Eu consigo listar pelo menos umas 3 formas fáceis de você conseguir quebrar o jogo. A primeira e a mais fácil, em vez de você comprar um carro usado com os 10 mil créditos iniciais, você faz o seguinte, você vai lá e tira a licença B. Se você conseguir tirar todas as licenças prata, melhor ainda. Mas se você conseguir a bronze, cara, você já vai ganhar um carro ali que eu acho que o primeiro carro é um Lupo. Você vai vender ele por uns 3.000, 3.500, eu não lembro certinho o número, mas você não vendia por muita coisa. Só que você pegar esses 3.000 mais os 10.000 iniciais, você conseguia comprar um carrinho bom. Você poderia pegar um Lancer Evolution, pegar um Subaru, até um Skyline CD mole. E um carro desse no início do jogo vai quebrar a progressão. Você vai zerar a Sunday Cup com facilidade monstra. Você vai fazer a maioria dos eventos ali muito fácil. Então você consegue quebrar facilmente a progressão do jogo ali. Depois de você comprar um carro muito forte pro início do jogo, você consegue quebrar mais ainda o Gran Turismo 4. Bem cedo no jogo, você já consegue liberar os eventos de rally. E um dos primeiros eventos liberados é o Rally de Capri. E eu sei que você que jogou Gran Turismo já fez isso. Você foi lá, você ganhou o Rally de Capri, você ganhou o Toyota RSC Rei de Rally especial do Gran Turismo, e você percebeu que dava pra vender ele por uma grana muito colossal. Acho que é 200 ou 400 mil, né? Mais ou menos 1 hora ou 2 horas depois, você tava mais do que milionário no jogo. Isso destruía a progressão do jogo. Mas tinha como quebrar mais ainda. Depois que você liberava os eventos de Endurance, tinha uma corrida que era El Capitan 200 milhas. Era uma corrida sem uma grande barreira de entrada, você precisava apenas da licença A, e eram carros de rua. Mesmo sendo carros mais potentes, eram carros de rua. Então era um evento não muito difícil de você conseguir entrar, e não era muito difícil de conseguir ganhar. Só que o prêmio que você ganhava era literalmente o Toyota Minolta, o melhor carro do jogo. Então, sem precisar ralar muito, você ia ter um carro que ia ganhar praticamente todos os eventos daqui pra frente. Então, se você quisesse, você conseguia destruir a progressão do jogo com uma relativa facilidade. Mas se você também quisesse, você não precisava. Você poderia jogar normal, sofria. você poderia comprar carros mais fracos, você poderia se adequar ali pela pontuação do A-Spec, tentar corridas mais difíceis. Toda vez que você começa uma gameplay de Gran Turismo, sempre pode ser algo diferente. E eu acho que é isso uma das coisas que eu mais gosto no jogo. Sempre é algo diferente. Como por exemplo, agora eu tô jogando com o Spec Mod 2. E mano, é muito legal. É outra dinâmica mesmo sendo o mesmo jogo. Vários defeitos que esse jogo tinha, que eu relatei mais cedo, foram resolvidos, como por exemplo a câmera. Agora não é mais aquela câmera travada, ela é mais parecida com a câmera do Gran Turismo 3. Tem mais eventos no jogo, tem mais coisa pra se fazer no jogo. A dificuldade do jogo parece que também deu uma mudada, tá um pouco mais balanceado. Agora os carros não tem mais som de liquidificador, agora o carro tem realmente um som que parece ser de um carro. Além de trazer novas mecânicas e novas funções que deixa o jogo um pouco mais completo. Eu tô jogando de novo, tô fazendo um save do zero e, mano, eu tô me divertindo muito. Tinha muito tempo que eu não me divertia com um jogo de carro, quanto eu tenho me divertido com esse Cara, uma vez eu quase baixei esse Spec 2, velho. Acho que eu vou atrás dele. Explicar como que esse jogo me transformou num nerd automotivo. E, cara, se você jogar esse jogo, você percebe como você vira um rapidinho. É um jogo feito por nerds automotivos, para nerds automotivos. São tantos detalhes, são tantos modelos feitos com tanto carinho que você acaba conhecendo um pouco mais sobre, e até alguns detalhes e curiosidades que você nem imaginava. Quando eu era jovem, minha cabeça explodiu quando eu descobri que a nova geração do Skyline, na verdade, era um Infiniti G35. Sim, no Japão ele é chamado de Skyline, e isso vendeu na versão coupé e sedã. E outra curiosidade desse tipo é quando eu descobri que o IS-300 do Need for Speed Most Wanted, na verdade ele é vendido no Japão como um Toyota Altezza. Eu também fui conhecendo vários modelos novos e modelos que a gente já tinha aqui no Brasil, só que em versões diferentes. Eu só fui descobrir que o Megane tinha uma versão hatch 2 portas por causa do Gran Turismo. Eu só fui descobrir que o Clio saiu na versão 2.0 por causa do Gran Turismo. Através do Gran Turismo, eu descobri que o Fiat Punto teve uma geração antes daquela que veio pro Brasil. O Fiat Coupé europeu tinha uma versão turbo que não tinha no Brasil. Por causa desse jogo, eu descobri que o Peugeot Nossa, olha que carro animal, velho. Versões 1.6 lá fora, com a versão Rally e a versão S16. Aqui a gente só teve a versão esportiva, que era a Quicksilver. A Quicksilver. 1.0 monoponto comum. Outras interior à prova d'água.
o 307 Os bancos eram também foi impermeáveis. vendido com versões 2 portas, e que o 206 tinha uma versão esportiva com motor 2.0 de quase 180 cavalos. Dessa mesma forma, eu descobri que o Corsa C tinha versão 2 portas. Pô, o e tem Vespa uma das V6, rodas além mais de animais, o Clio VR6, mano. Aquela roda, o body kit do Clio VR6 é animal. Indo pro Brasil, No Brasil tem 2 edições do Clio VR6. Se eu não me engano, uma tá no museu da Renault e eu acho que a outra tá rodando. Foi adquirida por um funcionário. Se eu não me engano, oficial, né, da época. teve uma geração que também nunca veio pro Brasil. Além de outras coisas, como descobrir que a Série 1 tinha uma versão a diesel, que a BMW M3 GTR na verdade não era uma versão especial pro Need for Speed Most Wanted, e sim um carro de corrida que venceu o monte, e que a McLaren F1 na verdade era uma parceria com a BMW, que ela só apareceu no jogo por causa da BMW. Além de ver carros conceitos que revelaram carros futuros, como por exemplo o Audi Le Mans. Esse é um dos bagulho mais feio, era os carros conceito que tinha no Gran Turismo 4, velho. Mas o que eu mais gostava... Cara, uma boa parte. Meu pai era mecânico, né, irmão? Então, muito da parte técnica eu aprendi com ele. Mas a parte nerd foi com o Gran Turismo 4, sem dúvida. Era de conhecer carros novos e diferentes, como por exemplo o Audi A2, o Volkswagen Lupo, aquela Polo, né? da Hatsu pequenininha, engraçadinha. Descobrir um Suzuki que chamava Cappuccino. Além de poder ver e andar em carros que eu nunca vou encontrar Olha na essa minha porra, vida. velho. E poder conhecer o que provavelmente foi o primeiro carro da história. Mano, o Gran Turismo era tão foda que colocou um dos primeiros carros da história no jogo pra você andar. Era uma bosta e era completamente impraticável. Mas dá pra fazer. Se você somar essas Isso é muito pequenas foda, velho. curiosidades, esse conhecimento ali de modelos e de marcas, conhecer as pistas, conhecer um pouco mais sobre automobilismo, juntando isso tudo, me formou como um entusiasta que eu sou hoje. Eu não preciso ficar aqui agradecendo ao Gran Turismo, mas se não fosse ele, provavelmente eu não teria essa paixão que eu tenho por carros tão forte. Sério, eu gosto muito de pesquisar as histórias, conhecer os modelos, e isso vem do Gran Turismo desde cedo. E eu acho que é perceptível essa influência principalmente nos vídeos aqui do canal. O Gran Turismo 4 me influenciou em vários aspectos, principalmente no meu gosto com carros. Eu gosto tanto de carros comuns que a gente pega, modifica e o bicho vira um monstro por causa do Gran Turismo. Sim, cara, sim. Porra, eu já falei isso. O que mais me deixa puto nos jogos hoje em dia é a porra do jogo que tu começa, 5 minutos depois tu já tá com a porra de um hipercarro, de um supercarro, tu já tá dirigindo a Ferrari mais rápida do mundo, tu já tá dirigindo um McLaren, tu já tá dirigindo... Não, cara, eu não quero. Eu quero dirigir a porra de um Corolla 1997 e extrair tudo que eu consigo dele na motorização, tá ligado? Isso que é o tão foda do Gran Turismo 4 e de todos os Gran Turismos. O foda do Forza, o primeiro Forza, o Forza Horizon 1, era tão foda porque tu começava com a porra de um Corrado, ia ganhando com ele, e aí ia ganhando dinheiro, ia indo pra outro carro, tu ia evoluindo no festival até conseguir ter uns carros mais foda, um Skyline, um Subaru, um Mitsubishi. E na porra dos Forza Horizon hoje em dia, não. Na porra do Forza Horizon hoje em dia, tu entra, tu escolhe uma Lamborghini, uma Porsche GT3 RS, tu já escolhe um carro que tu acelera e ele tá 200 por hora. Não é isso que a gente quer, tá ligado? Por isso que o Forza Horizon 1 era tão foda e por isso que o Gran Turismo 4 era tão foda. A quantidade de carros simples e que tu conseguia se divertir era gigantesca, tá ligado? Hoje em dia, rapaziada, não tem paciência pra essa progressão. É, velho, quero pegar um Honda e enfiar tudo que dá no motor, exatamente. Porra, por isso que hoje em dia os jogos de carro são tão... 5 minutos jogando, tu já tá dirigindo a porra de uma McLaren, numa Lamborghini, eu não quero isso. Eu quero pegar um Corsa e jogar com... Pô, o Corsa do Gran Turismo 2. Jogar com o Corsa do Gran Turismo 2 até a última corrida, dar pau em Ferrari. É isso que eu quero, tá ligado? De carro que tinha carros tão comuns como, por exemplo, um C3, um Kissara, um Peugeot 206, Corsa, Ford Ka. Era diferente. O Ford Ka, velho. Jogo, e isso era muito bom, mano. Golf. Era coisa real, era um negócio que você via nas ruas. Isso ruas. Acabou moldando meu gosto por carros comuns. Mas não só isso, o Gran Turismo me influenciou tanto que quando eu fui trocar o videogame, quando eu fui pegar um videogame da geração acima, eu nem pensei em Xbox. Mesmo sabendo que o Forza 4 era muito bom, eu já parti direto pro PlayStation 3 porque eu queria muito jogar. Gran Turismo 5. Foi um pouco decepcionante. Pra caralho, Cara, um dos problemas que o Gran Turismo tem é fazer um jogo muito bom e um jogo muito ruim. O Gran Turismo 1 é um jogo piorzinho, o Gran Turismo 2 é um bom jogo, o Gran Turismo 3 é um jogo ruim, o Gran Turismo 4 é o melhor de todos, o Gran Turismo 5 é uma merda, aí o 6 e o 7 eu já não sei porque eu já não tive mais o contato, eu parei no 5.
quando eu joguei o GT V? Um pouco, mas... Dizem que o 7 é bem legal, mas eu nunca joguei. Mano, nunca me arrependi de ter escolhido um Play 3. Foi um videogame que me acompanhou a vida inteira e, cara, é provavelmente o meu videogame favorito. Mas se ele tivesse ido pro Xbox 360, ele poderia ter jogado Forza Horizon 1 e ele ia ter um pouquinho dessa experiência do Gran Turismo 4, tá ligado? São coisas diferentes, mas a progressão era esse nível também, tu ter um carro mais básico, tá ligado? No meu Most Wanted, nenhum carro do jogo era melhor que o meu Cobalt SS. Porra, o Cobalt SS era sensacional. E eu ficava bolado que não tinha aquele carro no Brasil. E era um carro muito foda, tá ligado? Pô, eu lembro que no Underground 2 eu começava com o Peugeot 206 e o meu objetivo era zerar o jogo com o Peugeot 206. Botando as peças de Black Market, que daí eram umas peças a mais do que ele conseguia... Tu conseguia comprar na loja, tá ligado? Porra. Favorito. Isso era muito foda. No Play 3 era muito caro ter jogo original, então durante, sei lá, um ano inteiro eu só tive o Gran Turismo 5. Foi o único jogo que a gente conseguiu comprar e, mano, eu esmirilhei aquele jogo. Eu joguei até onde dava, mano. E nunca foi um arrependimento. Quando a gente conseguiu comprar outros jogos, eu me diverti muito com o Play 3. Joguei uma livraria muito boa de jogos, como Uncharted, Infamous, vários jogos exclusivos que não saíram no Xbox e não me arrependi em nada de ter o Play 3. Então, até pra comprar um videogame, o Gran Turismo 4 me influenciou. Ele provavelmente é uma das... Era Civic, Golf... e Peugeot 206, e tinha, eu acho que o 180 SX também. Acho que eram os 4 carros iniciais do Underground 2. Civic, 180 SX, Golf e o Peugeot. Maiores influências no meu trabalho hoje, que é essa porcaria desse canal que vocês gostam tanto. Muito da minha paixão por fazer esses vídeos é por causa do Gran Turismo. Eu comecei a me interessar por automobilismo... o Miata, é verdade, tinha um Miata, Rabiscão. Acho que tinha um Miata, sim. Ou o Miata liberava depois um pouquinho, não lembro. Por causa desse jogo. Eu comecei a me interessar por fotografia automotiva por causa desse jogo. Mas obviamente o Gran Turismo 4 não foi a única influência. Se vocês gostarem desse formato, eu faço sobre outros temas que me formaram como um nerd automotivo, como por exemplo a revista 4 Rodas, carrinhos Hot Wheels, Top Gear, o canal Speed e mais coisas. Esse foi um vídeo um pouco diferente, menos roteirizado, e eu quero saber a opinião de vocês desse formato. E eu acredito que muitos aqui têm alguma história similar, então não deixem de comentar o que fez vocês a gostarem tanto de automóveis. No mais é isso. Fé. Cara, muito bom. É exatamente isso que eu tava falando, tá ligado? O vídeo aqui agora é só o vídeo de agradecimento com todo mundo. No final aqui ele vai o quê? Deixar a gameplay zona rolando? É isso aí, a gameplay zona rolando. Cara, é exatamente isso. O Forza, o Gran Turismo 4 era tão incrível justamente por causa da simplicidade dos carros, tá ligado? O nome do canal é Carro de Review. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição pra quem quiser. Mas sensacional o conteúdo dele, muito bom mesmo. E eu acho que é exatamente isso. O Gran Turismo 4 era tão incrível pela simplicidade dos carros e tu conseguir ter carros que tu via na rua e extrair o máximo possível dos carros. Incrível e foda. Muito bom o vídeo.